Olá, eu sou Abraão, designer comportamental, e estou aqui hoje no episódio 14 para te falar a respeito de pessoas fixadas no passado. Essa semana eu estou te contando a respeito de fixações que podem construir ou destruir o teu caminho em direção à pessoa que tu precisas ser, o homem ou a mulher. Nesse caso da fixação no passado, eu utilizo a imagem do Gerard de Rivia, que está bem famoso recentemente pela série da Netflix, mas que já existe em livros e jogos. Os livros, recomendo, começa de uma maneira simples, mas vai se complexificando, vai melhorando com o passar do tempo e adicionando detalhes interessantes na história dos dois, tanto dele quanto da Yennefer. O importante disso é, ele tem poderes, ele tem força física, ele foi altamente treinado por pessoas, por mestres espadachins. Ele pode realizar muitas coisas. E o que ele faz? Ele se pergunta o tempo inteiro por que a mãe dele o abandonou. A mãe dele é bruxa, quem não viu é spoiler, ok? A mãe dele é bruxa, ela continua viva, continua tão jovem quanto ela era quando o abandonou. Qual o problema de tudo isso? Ele quer resposta disso. Simples. Agora ele tem uma outra missão que ele precisa salvar a Ciri. Fora isso, ele sempre fica pensando a respeito do passado dele. Então ele tem atormentações terríveis o tempo inteiro, porque ele sonha com aquilo. Antes de sonhar com a Ciri, ele sonhava com a mãe, ele sonhava com o desaparecimento da mãe na carroça, ele sendo levado, ele sendo treinado, ele sendo torturado, que era para criança na época que ele foi apanhado pelos outros bruxos. Era uma coisa tenebrosa para ele. Antes de sofrer as mutações, ele foi sofrendo as mutações, ficando com o cabelo e com os olhos característicos, e tudo isso o leva a se perguntar: minha mãe sabia que eu iria passar por todo esse tormento? Que eu iria sofrer tanto? E por que ela me deixou sofrer tanto? Ele quer perguntar, ele encontra com ela umas 2 vezes nos livros, e qual a resposta que ele tem? Ele não tem resposta. Ela se esquiva. Já sabes como são as feiticeiras, então elas têm uma esquiva absurda, principalmente verbal, para tentar convencer as pessoas daquilo que elas querem. Muitas pessoas chegam comigo assim, principalmente homens. Homens chegam comigo o tempo todo dizendo que precisam superar seus relacionamentos anteriores, precisam superar as situações que viveram no passado, e chegam comigo dizendo isso, que isso os atormenta hoje em dia. E são pessoas que podem realizar bastante coisa porque não são baixa renda. Eles podem procurar instrumentos para poder realizar coisas no mundo. Eles não são pessoas que falam inadequadamente. Não, eles falam bem, articulam as palavras, sabem o que falar. Eles só precisam resolver isso no passado. Eu posso resolver isso no passado? Não posso. O que eu posso fazer? Perguntar a utilidade da resposta. Se o sujeito tiver a resposta, se o Gerard de Rivia tiver a resposta, ele vai viver melhor? Ele vai ter mais habilidades? Não, ele só vai ter uma curiosidade satisfeita. O homem que ele é, hoje em dia, dependeu dele ser abandonado pela mãe. O sujeito que diz que sofre pela ex-namorada, ele só é quem ele é, só alcançou o que ele alcançou. E tem as propriedades que ele tem porque ele passou por isso. Mas as pessoas querem explicação o tempo inteiro para coisas que não precisam ser explicadas, já estão resolvidas. Não é mais um problema, porque o problema precisa ser resolvido. Isso já foi. Acabou aquela cena em que o Gerard foi abandonado pela mãe. O que se pode fazer com isso? Fechar-se essa porta. Porque tu não precisas mais dela, ela já está fechada. O que tu pode fazer? Entender que essa porta não existe mais e que tu não precisas de uma resposta. É como o término de relacionamento. Tem explicação? Não tem, mas as pessoas ficam em busca disso para se sentir consoladas. Ok? Abraço.